Fala, Fogão! Ainda repercutindo essa derrota do Botafogo pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, eu quero comentar com vocês a coletiva pós-jogo do Anderson Moreira, o treinador que não teve lá um bom desempenho nessa partida de quinta, na escalação inicial e nas substituições, comentou a respeito do desempenho coletivo da equipe, como é que foi a partida, e falou também sobre o Pedro Castro, numa pergunta muito pertinente do canal do Fabiano Bandeira. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que na live pré-jogo da Botafogo TV tivemos declarações muito importantes do presidente do Césio Melo, do diretor de negócios Lênin Franco e do CEO Jorge Braga. Esses dois últimos respondendo perguntas da galera, que mandaram lá no Twitter, no novo quadro da Botafogo TV, o quadro Fala Fogão. Eu não sei vocês, mas eu já escutei falar esse nome em algum lugar. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação para o crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a coletiva pós-jogo de Anderson Moreira. O treinador que nessa quinta-feira, na minha opinião pelo menos, não teve um bom desempenho, nem na escalação inicial, nem na hora de fazer as substituições. O Pedro Castro, por exemplo, atuando mais adiantado, o que já tinha acontecido na era do Marcelo Chamusca, nunca conseguiu apresentar um bom futebol. E para ser sincero, faz muito tempo que o Pedro Castro não vem jogando bem, mesmo atuando na sua função de origem, segundo volante. Então essa opção de colocar Barreto, Oyama e Pedro Castro juntos já tinha sido tentada na era Marcelo Chamusca e não tinha funcionado. Voltou a acontecer dessa vez. A gente teve o Pedro Castro praticamente como mero espectador dentro da partida, assim como o Barreto. E pelo menos na minha opinião, o Oyama jogou sozinho nesse meio de campo. Tá certo que ele falhou na origem do lance que originou o gol do Operário, ele perde a bola e depois erra o bote, então ele cometeu uma falha ali, mas se a gente analisar a partida como um todo, quem buscava fazer desarme, sair jogando, lançamentos, era o Oyama. Então faltou ali pessoas para jogar com o Oyama nesse meio de campo. O Chay, logicamente, fez muita falta e a escolha do Pedro Castro pelo treinador, pelo menos no meu entendimento, foi equivocada. Foi equivocado também ele voltar com o Pedro Castro para a segunda etapa. Tá? Acredito que o Pedro Castro, por não estar contribuindo, ele deveria ter saído já no intervalo. Mas não foi o que aconteceu. Ficou mais um tempo no gramado, depois o Oyama saiu, quem permaneceu no fim das contas até o fim da partida foi o Barreto. Então, em relação a essa parte, eu acredito que o Anderson Moreira se equivocou. Ele falou sobre o Pedro Castro na coletiva, dizendo que o atleta faz bem aquela função, que tem qualidade para fazer aquela função e que entregou a consistência que foi solicitada. Então, o treinador, logicamente, na coletiva demonstrou estar satisfeito com o desempenho do atleta. Tá certo aqui que ele na coletiva pode falar algumas coisas para poder ganhar o grupo, Não vai sair criticando o Pedro Castro ali publicamente, logicamente, isso não vai acontecer e ninguém quer que o treinador faça isso. Mas é importante também, na hora de dar essas declarações na coletiva, que ele não descolhe da realidade, porque o torcedor, logicamente, tem a sua percepção da partida. E é unanimidade, Eu acredito que seja unanimidade a péssima partida que o Pedro Castro desenvolveu. Para não falar que ele não acertou absolutamente nada, eu tenho que destacar o escanteio cobrado, onde o Diego Gonçalves quase fez o gol. O goleiro do Operário fez grande defesa, tirando em cima da linha. E na sequência do lance, o Oyama chegou finalizando, mas infelizmente passou perto, mas foi para fora. Então esse ponto do Pedro Castro em relação à declaração do Anderson Moreira, realmente eu não achei bacana. Mas ao mesmo tempo, a declaração do Anderson, muito sóbria, dizendo que quando ganha não tá tudo certo e que quando perde não é terra arrasada, tá mais do que correta. A gente perde, fica chateado, temos nossas críticas, obviamente, em relação ao desempenho da equipe, desempenho individual de algum atleta, mas é muito importante que a gente saiba reconhecer. Não é terra arrasada, apenas perdemos uma partida e temos tudo para recuperar já nesse fim de semana. Só de estar ali perto do G4 já é uma grande conquista, porque vale lembrar, há 5 rodadas atrás, o Botafogo era 14º colocado. Então a gente já mudou um pouco esse cenário. Ah, mas o Botafogo agora é 10º. Tudo bem, é 10º, mas está a 4 pontos do G4. A situação já foi muito pior. Então a gente tem que ter tranquilidade e serenidade nesse momento. A gente obviamente pode fazer a crítica, porque na minha opinião pelo menos,
o desempenho do treinador não foi legal, tá? Nessa questão das mexidas, da escalação inicial, mas não significa dizer que nada serve, que nada presta. A gente tem que evoluir, logicamente, todo mundo sabe disso, jogo a jogo tem que buscar evolução, mas temos que ter serenidade para poder manter a calma e deixar a equipe, logicamente, fazer o trabalho, a comissão técnica fazer o trabalho, para que a gente possa seguir nessa pegada de bons resultados. Acredito que fim de semana vamos ver um Botafogo mais impositivo, alcançando o resultado contra o lanterna da competição. Não temos outra alternativa que não seja vencer dentro de casa. Outro ponto aqui que vale destacar na coletiva pós-jogo do Anderson Moreira foi quando ele falou a respeito do Guilherme Santos, dizendo que a substituição do atleta no intervalo foi por conta do jogador estar muito exaltado. A gente sabe ali que na saída para o intervalo teve um princípio de confusão no túnel, que dá acesso aos vestiários, e o Guilherme Santos estava no centro da questão. Então, quando ele estava ali no intervalo, estava muito exaltado e por conta disso o Anderson Moreira entendeu que seria mais pertinente substituir o atleta. Por isso, inclusive, o Hugo entrou logo no intervalo. A gente achou que poderia ser alguma coisa física e tal, mas não, era psicológico. O que chama a atenção. Guilherme Santos, um cara experiente, não pode simplesmente ser substituído porque não estava conseguindo controlar os ânimos. Sinceramente, não dá para aceitar esse tipo de situação. Mas o Anderson Moreira, nesse ponto, agiu corretamente. Viu que o cara não estava concentrado na partida, foi lá e fez a substituição. Vale destacar aqui também que o Anderson Moreira não ficou lamentando a questão da arbitragem. Ele até comentou sobre o lance do pênalti, que na visão dele, de onde ele estava ali no gramado, foi pênalti, ao vivo ali, presencialmente ele falou, achou que também seria pênalti, mas não ficou lamentando essa situação. O que eu achei interessante. Claro que todo mundo fica chateado de um pênalti não marcado a favor do Botafogo, mas a gente não pode ficar lamentando. Eu sempre falo aqui no canal, e quem acompanha mais tempo sabe disso, de que o Botafogo tem que buscar vencer apesar da arbitragem. Porque a gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro, ela é fraca. Então se você joga para fazer 2, 3 gols, você reduz, minimiza a possibilidade de ser prejudicado por conta de erro de arbitragem. E no caso do jogo de ontem, o Botafogo infelizmente não foi eficiente. Tivemos chances para fazer os gols, mas não conseguimos. E o Operário, por sua vez, uma jogada que a gente falhou, primeiro com o Oyama, na origem da jogada, depois com o Daniel Borges, que não abafou para evitar o cruzamento, na sequência com o Diego Loureiro, que estava mal posicionado e acabou não alcançando aquela bola, e por fim, o Gilvan, que acabou sendo, obviamente, enganado pelo desvio do Diego, quando deu um tapinha ali na bola, mas o Paulo Sérgio ficou nas costas do Gilvan. Então isso chamou a atenção também e, logicamente, gerou o gol do adversário. Mas assim, foi eficiente o Operário, na chance que teve, foi lá e guardou, o que já tinha acontecido com o Botafogo em partidas anteriores. Infelizmente, nessa partida de quinta, foi a vez do adversário conseguir fazer algo que o Botafogo fez com o Vasco, com o CSA. Dessa vez, isso aconteceu contra a gente e que no final de semana a gente possa conseguir reverter a derrota sofrida. Não temos tempo para lamentar, nem tempo para treinar, na verdade tem direito, porque tem a recuperação agora, depois tem o pré-jogo e já vai para a próxima partida. Então a gente tem que torcer para que na base da conversa o Anderson Moreira corrija aquilo que precisa ser corrigido, especialmente os muitos espaços que a gente deu no nosso sistema defensivo, para que nesse final de semana o Botafogo faça um grande jogo e conquiste os 3 pontos, chegando aos 28 que poderíamos ter alcançado na partida dessa 17ª rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto que vale destacar aqui é a live pré-jogo que a Botafogo TV fez, trazendo aí muita coisa especial pelo aniversário do Botafogo, 117 anos. O Durcésio Melo, como presidente do clube, falou com a Fernandinha Maia e deu declarações importantes, dizendo que na opinião dele o Botafogo vai subir para a Série A, cravou essa questão, vamos subir e nunca mais sairemos da Série A. Palavras do Durcésio Melo. Ele também falou a respeito de todo o trabalho interno que tem sido feito para fortalecer o clube, para fortalecer o futebol do Botafogo. E que ele acredita, com o passar do tempo, não cravou um prazo específico, logicamente, mas com o passar do tempo, o Botafogo vai voltar a ganhar títulos, vai voltar a ser grande no quesito de disputar esses títulos, logicamente, infelizmente hoje a gente tem que reconhecer, o Botafogo entra nas principais competições mais para participar do que para disputar efetivamente, infelizmente, diga-se de passagem, nenhum torcedor gosta disso, mas é a nossa realidade de momento. Mas o Durcésio Melo fez questão de destacar esse trabalho interno de fortalecimento do clube. E a gente, logicamente, consegue perceber que tem coisas internas ali que estão acontecendo de uma maneira muito positiva. Eu destaco aqui, por exemplo, a questão da transparência, com a publicação daquele documento com todas as ações que foram realizadas nos primeiros 180 dias de gestão. É uma questão nova no Botafogo essa transparência, da mesma maneira como é novo
colocar o diretor de negócios e o diretor executivo, Lênin Franco e Jorge Braga, respectivamente, para responder as perguntas da galera nesse novo quadro da Botafogo TV, o Fala Fogão. Aqui você já conhece o Fala Fogão, o canal Fala Fogão, mas na Botafogo TV agora a gente tem o quadro Fala Fogão. E foi muito bacana essa experiência, ver o Lênin Franco e o Jorge Braga respondendo as perguntas que os torcedores enviaram nas redes sociais, especialmente lá no Twitter, com a hashtag Fala Fogão. Mas antes de entrar nessas declarações do Lênin e do Jorge Braga, vale comentar ainda uma declaração do Césio Melo em relação ao projeto do Clube Empresa. Ele falou que a lei do Clube Empresa vai ser muito importante, que ela deve ser aprovada lá no Congresso, derrubando os vetos do presidente, já que a gente sabe, algumas coisas foram vetadas inicialmente, mas o do Césio Melo acredita que o projeto vai ser aprovado sem esses vetos. E que para o Botafogo, logicamente, não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro, vai ser muito interessante. O Botafogo, ele destacou, saiu na frente, porque já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo essa mudança para o modelo de clube-empresa, e agora a gente está naquela de captar recursos. Temos até o fim do ano para conseguir os investidores, para ter dinheiro para tirar esse projeto do papel. O presidente está confiante, não passou nenhum prazo, acertou muito nesse ponto, porque vale lembrar, em 2020, quando ele passou o prazo, acabou errando, logicamente, o clube-empresa não saiu do papel, e isso deixou muito torcedor irritado, com muita razão, porque toda hora era um prazo diferente e nada acontecia. Dessa vez não foi o caso, ele não falou nenhum prazo, disse que ele acredita lá internamente, tem a esperança de ver uma data próxima, que em breve a gente pode ter novidade, mas não quis cravar nenhum prazo, nenhum mês e tal, deixou a coisa correr internamente a fazer o trabalho, para quem sabe lá na frente, a gente torce muito por isso, o Clube Empresa, a Botafogo SA, saia de fato do papel e a gente veja a revolução que o Alvinegro precisa. Falando agora a respeito dessas declarações do Lênin Franco e do Jorge Braga, temos pontos muito interessantes aqui que foram perguntados pela torcida botafoguense, como por exemplo a questão de atrair novos torcedores. Como o Botafogo pensa em atrair torcida mirim para renovar a torcida? O Jorge Braga respondeu essa questão, dizendo que o Botafogo internamente está com uma série de iniciativas, está valorizando muito o eSports, a gente sabe que o eSports está crescendo muito, logicamente, e o Botafogo também tem outras iniciativas que muito em breve a torcida vai ficar sabendo. Jorge Braga deixou bem claro que esse processo de renovação da torcida botafoguense está no centro da questão. Eles entendem a importância disso, porque logicamente com a péssima fase que a gente vive dentro do campo, isso acaba prejudicando a formação de novos botafoguenses. E isso no médio e longo prazo é prejudicial. Então temos que olhar com muito carinho para isso, e o Jorge Braga deixou bem claro, sinalizou para a torcida que tem essa preocupação interna, é um grande objetivo do Botafogo sob o comando dele e obviamente de todos os demais profissionais que trabalham ali no Glorioso. Em relação à marca própria, o Lênin Franco respondeu essa pergunta. E a pergunta foi feita por esse que vos fala. Eu mandei essa pergunta lá no Twitter. Infelizmente, na hora de ler a pergunta, na Botafogo TV, o Morani acabou não lendo o @FalaFogão1, que é o meu usuário lá no Twitter. Isso faz parte, não fiquei chateado por isso, mas só estou destacando aqui que foi a pergunta que eu fiz sobre marca própria, destacando que o Lênin Franco já teve um grande desempenho em relação a isso lá no Bahia, e eu queria saber como é que ele pensa essa questão, se de repente é uma alternativa, se eles estão pensando nessa possibilidade. O Lênin Franco deixou bem claro que não existe receita de bolo, não é porque deu certo em outro lugar que é só você chegar e reproduzir aqui no Botafogo. São realidades diferentes, todo mundo sabe disso, o Bahia tem uma grande torcida e tudo mais, o Botafogo também, mas o Bahia ele é mais regionalizado, já o Botafogo é mais nacional, então são desafios diferentes. Até por isso, na minha pergunta, eu destaquei aqui a parceria com a Foot Fanatics, que ajudaria nessa distribuição de material. Mas o Lênin Franco deixou bem claro, qualquer que seja o projeto escolhido, tem que ser aquele que ajuda a rentabilizar, fazer dinheiro para o Botafogo. O que for mais rentável para o clube é a opção que vai ser escolhida. Mas não há nada cravado nesse momento. A gente sabe que o Botafogo pode ter conversas com a capa. Tem uma outra marca aí que também está conversando, de repente até com luvas, que é aquele valor fixo que o Botafogo pode receber assinando o contrato. E tem também a alternativa da marca própria, a gente sabe disso. Existem indícios apontando nessa direção, conforme eu indiquei na minha pergunta. A respeito de patrocínio Master, o Lênin Franco disse que não apenas em relação a Master, mas em relação a todas as outras propriedades que a gente tem abertas no nosso uniforme, o Botafogo está buscando refazer todo o seu projeto comercial, ajustando os entregáveis para os patrocinadores, para as marcas que podem fazer essa parceria com o Botafogo. O Lênin também fez questão de destacar a necessidade de recuperar a credibilidade no mercado. E ele destacou também a sua rede de relacionamentos,
está há 15 anos trabalhando no futebol, conhece muita gente e justamente por isso é um ativo muito importante, é uma peça-chave nessa engrenagem do Botafogo conseguir dinheiro novo, porque o Lênin Franco, através dessa rede de relacionamentos, ele pode chegar e trazer novas marcas parceiras para o Botafogo. Mas antes, é muito importante essa revisão no projeto comercial do clube, e eu concordo plenamente. Posicionamento de marca, valorização da marca dos parceiros, tudo isso tem que ser repensado para que a gente possa gerar mais valor para esses possíveis patrocinadores e com isso tenha de fato os parceiros que ajudem o Botafogo nessa retomada, nessa construção. Sobre prazo para CT, o Jorge Braga deixou bem claro que o Botafogo, quando recebeu o terreno, ele acabou não cumprindo algumas obrigações e que agora o clube está buscando resolver pendências financeiras, tributárias, jurídicas. Essa questão parece já estar bem avançada, mas a gente ainda não tem prazo em relação a centro de treinamento. É uma exigência, uma cobrança cada vez mais presente da torcida botafoguense, mas infelizmente a gente não tem como ainda prever quando teremos um centro de treinamento. Pelo menos o Jorge Braga reconheceu que qualquer clube que queira ter uma história vencedora, sustentável, precisa de uma estrutura de primeiríssimo nível. E o centro de treinamento nesse quesito, logicamente, é uma peça-chave do futuro do Botafogo. Existe essa preocupação interna, né? Essas questões aí que têm que ser resolvidas, financeiras, tributárias, jurídicas, estão sendo um empecilho nesse momento, mas o Botafogo, segundo palavras do Jorge Braga, está buscando resolver. Então vamos aguardar, de repente daqui a algum tempo podemos ter novidades em relação a isso. Um outro ponto importante que vale destacar em relação a essas declarações que foram dadas ao longo dessa live pré-jogo lá na Botafogo TV foi a respeito do Nilton Santos. Concessão do estádio Nilton Santos, naming rights, como é que tudo isso está envolvido? O Jorge Braga disse que quando você pensa em painéis de LED, naming rights, tudo isso depende do período que as empresas interessadas vão ter para justamente poder ter o retorno do investimento que será realizado. E por conta disso, o Jorge Braga revelou que o Botafogo está conversando com a Prefeitura do Rio de Janeiro para buscar ampliar o prazo dessa concessão. O Botafogo, que tem a concessão do estádio Nilton Santos até 2031, está buscando ampliar essa concessão, porque isso pode destravar possíveis negociações com empresas que tenham interesse em assumir a gestão do estádio, em colocar naming rights, em patrocinar ali os painéis, enfim, tem muita coisa que pode estar relacionada a isso. Então o Jorge Braga deixou bem claro isso, revelou essa informação de conversas para ampliação da concessão do estádio Nilton Santos. Lembrando que inicialmente a concessão do estádio era até 2027, mas foi ampliada por conta daquele período que o estádio precisou ficar fechado, todo mundo sabe dessa história. Vale comentar aqui ainda também a respeito do gramado. Tá? O Jorge Braga deixou bem claro que o Botafogo não está nada satisfeito com a situação do gramado, que o fornecedor, a Greenleaf, tem sido cobrada e que foi prometido pela Greenleaf entregar um resultado melhor. Né? Chama a minha atenção aqui em relação a essa questão do gramado o seguinte: o gramado do Maracanã ele vai passar por obras, certo? E por conta disso, o Fluminense vai jogar a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil lá no estádio Nilton Santos. Ou seja, a Greenleaf, que cuida do gramado do Maracanã e do Nilton Santos, mais São Januário, vai fazer as obras no Maracanã, mas no Nilton Santos a gente vai ter um jogo a mais, um jogo extra. Talvez você possa falar, mas o Botafogo vai receber aluguel por isso. Mas o aluguel é muito pequeno, tá? Não compensa, digamos assim, você ter mais uma partida para forçar mais ainda o gramado, prejudicar ainda mais o terreno em que o Botafogo joga por conta de uma partida do Fluminense. Com todo respeito, logicamente, à instituição Fluminense, mas eu sinceramente não gosto dessa ideia. Se você vai fazer obra no Maracanã, então que o Fluminense jogue em outro lugar, porque o estádio Nilton Santos também está com gramado muito ruim. O Jorge Braga deixou bem claro na declaração dele que caso a Greenleaf não consiga entregar aquilo que foi prometido em termos de melhoria das condições do campo de jogo, não está descartada a troca do fornecedor, a substituição da Greenleaf por uma outra empresa. Então esse é um ponto aqui importante, eu venho chamando a atenção para esse detalhe. São Januário, Nilton Santos, Maracanã. Todos esses três campos são cuidados pela Greenleaf e todos estão com problemas. Isso realmente aqui é um ponto que chama muito a atenção. Sobre a questão dos salários em dia, o Jorge Braga fez questão de destacar que é compromisso de qualquer gestor sério você chegar e manter os salários em dia. E que o Botafogo, por conta disso, está tendo que fazer toda uma ginástica diária para poder conseguir recursos, conseguir deixar a casa em ordem. Segundo o Jorge Braga, o caixa do Botafogo só tinha uma sobrevida quando ele chegou lá em março de poucas semanas, mas que ainda assim o Botafogo fez todo um exercício aqui interno para conseguir esse acordo com os sindiclubes, a renovação desse acordo, o que permitiu a manutenção dos salários. E segundo o Jorge Braga, o salário em dia é o camisa 10 do Botafogo.
Então, por essa declaração, a gente pode até colocar aquele ponto de interrogação. Vai chegar mais algum jogador para de repente revezar com o Chay? A gente que viu que o Chay faz a diferença e que na ausência dele, parece, não tem um substituto ali, porque o Pedro Castro, sinceramente, não dá para ser considerado esse substituto. Tá? Mas salário em dia é uma coisa muito importante para o Jorge Braga, ele está muito focado nisso e a gente espera que ele consiga recursos junto do Lênin Franco para que a gente possa ter tranquilidade e paz até o fim da Série B. É fundamental isso porque, sinceramente, salário atrasado vai colocar tudo a perder. Existem ainda alguns outros pontos a respeito dessas declarações do Lênin Franco, do Jorge Braga, como, por exemplo, a torcida poder participar da criação de novas camisas, né? De repente o torcedor botafoguense tem a possibilidade de mandar lá o design de uma camisa que ele acha bacana, depois isso passa por uma votação entre a torcida botafoguense e isso vai ser vendido. O Lênin Franco gosta dessa ideia, pode ser que a gente veja isso acontecer no futuro. Tem também a questão do Chay, se o Botafogo vai comprar o Chay efetivamente. O Jorge Braga deixou bem claro que existe um interesse sim, que o Chay caiu nas graças da torcida, né? Tá valorizado, só que essa valorização, logicamente, dificulta a negociação. Disse que o Botafogo ainda não tem uma solução para isso, mas que está buscando. Então a gente ainda não tem cravada a certeza de que o Chay vai permanecer, tá? De que o Botafogo até dia 15 de setembro vai chegar, pagar os 500 mil e manter o atleta. Até porque você tem a negociação de salário, tudo isso tem que se encaixar no financeiro do Botafogo. Vale ainda destacar as conversas que o Botafogo tem tido com a Capa, justamente para poder garantir o abastecimento das suas lojas. No caso agora, a loja virtual, onde a gente tem parceria com a Foot Fanatics. É algo muito cobrado pelo Botafogo, o Lênin Franco não usou essa palavra, ele falou que está conversando e tal, mas nitidamente ficou aquela coisa da cobrança, porque a torcida botafoguense há muito tempo cobra a Capa em relação ao abastecimento de produtos. E o Botafogo sabe dessa necessidade. Se você quer vender produtos, o produto tem que estar lá, justamente para você ter a capacidade de entrega e venda, né? A gente tem que ter o produto disponível. E a torcida botafoguense cobra modelos femininos, tamanhos variados, o casaco branco, tem muita coisa aí que o Botafogo está em conversas com a Capa, justamente para poder garantir esse abastecimento e conseguir a venda desses produtos. Então isso também foi comentado nessa live pré-jogo lá na Botafogo TV. Para encerrar, eu quero destacar aqui o momento que o Jorge Braga comenta a respeito do vazamento de informações, que isso tem surpreendido ele, obviamente negativamente, porque são muitas informações, muitas vezes estratégicas, que acabam vazando na imprensa. E isso chamou muito a atenção do Jorge Braga. Ele não está habituado com isso, já trabalhou em diversos setores, né? Ajudou diversas empresas em processo de recuperação, conforme é o caso do Botafogo, e essa questão do vazamento de informações é muito prejudicial. Mas em relação a isso, eu destaco aqui que naquele documento liberado pelo Botafogo, em relação às ações que foram realizadas ao longo desses 180 dias iniciais da gestão do Sérgio Melo, foi modificado o Código de Ética e Conduta Interna, justamente em relação a essa questão de vazamento de informações. E eu não sei se você reparou, Fogão, mas a quantidade de informações importantes vazadas diminuiu. Não sei se você percebeu isso, mas na minha visão deu uma diminuída. É claro que a gente pode cercar ainda mais essa questão, mas parece que a gente está indo numa direção correta. O Jorge Braga, inclusive, ficou emocionado ao falar de críticas destrutivas, que ele não sabe lidar com essas críticas destrutivas, baseadas muitas vezes em boatos, e ele chegou a ficar emocionado mesmo, tá? Deu pra ver nitidamente que ele ficou emocionado, dizendo que é uma honra poder fazer parte desse trabalho de reconstrução do Botafogo. Mas é isso, Fogão. Busquei passar todas as informações aqui pra você, todos os principais pontos, para que você possa ficar informado, ficar por dentro das declarações do nosso treinador, do presidente, diretor de negócios, diretor executivo, enfim, tudo para você ficar por dentro daquilo que é fundamental na vida do Glorioso. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.